Olá, tudo bem com você? Nós estamos bem, né, Denise? Todos bem. Vamos falar sobre sotaques. Será que o português de Portugal é tão difícil para nós brasileiros entender? Será que os sotaques que nós temos aqui no Brasil também não são difíceis de entender? Então hoje nós vamos fazer uma conversa sobre alguns sotaques que nós temos no Brasil e alguns que a gente achou em Portugal. Quais são os difíceis de entender e quais são as grandes diferenças que existem nos sotaques? Certo. Vamos lá? Meu nome é Silvério Kist. Eu sou a Denise Almeida. E você está no canal Kist na Europa. Vamos lá. O primeiro vídeo que eu escolhi para a gente fazer uma pequena análise é um vídeo de gaúcho. Gaúchos. É um vídeo do Baitaca. Mas eu sou ali do Rincão nos Pintos ali, cara. Me criei ali comendo feijão mexido com pouca graxa, sem sal. Pra minha mãe, eu vou escrever uma vaneira aqui em roda desse seu fogão. Um fogão a lenha, cozinha de chão. E, ok, pra que ela serve? Uma frase tão bagual, assim. Então dizem que o gaúcho fala tudo atravessado, capaz o palavreado do gaúcho, as letras podem ter errado no português, mas as frases têm que ser corretas para qualquer um entender. O que vocês acharam? Vocês entenderam alguma coisa? Lógico que quem não está habituado com essa maneira de falar talvez tenha um pouco de dificuldade. Tem algumas palavras assim que são bem do gaúcho, né? O bagual, né? Bagual. O que é bagual, Denise? Boa pergunta. O que é bagual? A gente que tá aqui fica acostumado a escutar e até entende a frase, o que ele quer dizer. Mas, no fundo, o que é bagual? Pra mim, a Denise, logo que eu conheci ela, tinha um sotaque muito forte porto-alegrense. E até hoje ela tem. Eu tenho, só que eu só fui descobrir que eu tinha esse sotaque bem forte quando tu começa a te escutar, né? Eu não tinha noção que eu tinha um sotaque tão forte, tão porto-alegrense assim. Então, agora vamos partir para um outro sotaque brasileiro, que é o sotaque do mineiro. Vamos ver um pouco como é que é o mineiro. Nós quer pedir licença para dar para vocês a primeira aula de mineirês da história. A primeira coisa a se saber é que em Minas não se usa todas as sílabas para as coisas. Nós já fiz a reforma ortográfica, nós resolve, fala qualquer coisa lá em 3 sílabas no máximo. É ou não é? É verdade. Por exemplo, Teófilo Otoni, para nós lá é... Teófilo Otoni. 3 sílabas você fala. Belo Horizonte. Belo Horizonte. 2 sílabas tá falado. Montes Claros. Pra que isso tudo é só sortar? Montes Claros. 2 sílabas você fala. E ônibus. Como é que chama? Ônibus. E pra pegar ele você vai no lugar de 2 sílabas. No. Bandões. Acabou com 2 sílabas você fala. É fácil falar em Minas. O que tu acha do sotaque mineiro, Denise? Eu acho que é o mais difícil. Aí a gente acaba entrando também em outro assunto, que não só no sotaque, mas nas gírias também, né? E eles ainda cortam mesmo o português, diminuem muito, vira em 2 sílabas ali, como eles estavam explicando, e tu tem que estar com o ouvido muito ligado. Aí tu entrou na primeira concepção que é muito importante de entender, que é o ouvido, treinar o ouvido, acostumar a escutar a maneira com que as pessoas falam. E no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como conseguir entender um pouco melhor o sotaque de alguém, principalmente quando é um sotaque português. Eu tenho uma ótima dica para dar para você no final do vídeo. Essa até eu quero saber. Muito bem. Vamos ver o próximo, Denise, para ver o que a gente acha. Tá sabendo daquela nega que tá falando lá que tu falou pra todo mundo que tava pegando ela? Oxi. Que nega? Ela tá falando pra todo mundo que tu falou que tu espalhou, pegou de frango assado, frango cozido, de tudo que é canto aí. Oxi. Ela falou que é tu que tá falando pra todo mundo. Oxi. Eu mesmo não. O baiano já é bem diferente do que o mineiro, do que o gaúcho. Vocês percebem que é uma maneira muito diferente e peculiar de falar, né? É verdade. Que nem eu mesma não sei nem traduzir, porque o que eu percebo, assim, vocês também podem depois deixar nos comentários, quanto mais... Nós estamos bem aqui no sul do Brasil, né? Quanto mais tu vai subindo, parece que eles falam mais rápidos, eles, né? Eu tenho essa impressão que eles falam mais rápidos e vão cortando, vão diminuindo as palavras. Vamos ver o próximo vídeo? Sabe que o Paraná tem um sotaque, um dialeto diferenciado, né, rapaz? A Rússia brasileira é no Paraná, né? Já sabe todo mundo. Ó, o seguinte, vamos falar de umas maneiras que o paranaense gosta de falar aqui no Paraná, né? O Paraná não xinga,
ele rateia. O paranaense não se joga, ele se apincha. O paranaense, ele não usa isqueiro, ele usa bingue. O paranaense não fica doente, fica pesteado, fica pesteado. O paranaense não fala real, reais, 2 real. Pila, fala pila, pila. Inclusive, essa questão de falar pila é complicado em Portugal. Portugal tem outro significado. Mas isso o pessoal pode descobrir, os portugueses podem comentar aqui embaixo o que aconteceria se o paranaense chegasse lá em Portugal e falasse pila. Pila. Não sei. Nesse vídeo tem o rapaz ali, ele fala com sotaque alemão. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tiveram muita influência de imigração alemã e italiana, principalmente. Então, tem um pouquinho disso junto aqui no Paraná também, né? É verdade. Vamos ver agora um sotaque português. Filtrar o feedback destrutivo do construtivo. Em ter um carro da marca X, tive de aprender a fazer escolhas, que nem sempre foram fáceis. Se sigo o que as pessoas me dizem, nem sempre. Só que esse sotaque português não é de um português nativo. É uma pessoa que mora muito tempo em Portugal, mas a primeira língua dela é o holandês. Então, eu conversei com ela, pedi para utilizar o vídeo dela para a gente poder ver como é um sotaque português de alguém que saiu da Holanda, por exemplo, para ir para Portugal. Esse é o canal da Ela, o canal de finanças, é muito legal, eu gosto de acompanhar porque ela trabalha o assunto sobre finanças em Portugal. Tu conseguiu entender ela? Perfeitamente. Bom, agora vamos pegar um sotaque um pouco mais complicado de Portugal. Esse é um vídeo que acho que muitas pessoas já viram de Portugal, é da Ilha dos Açores. E é de um português que talvez, eu quero que você deixe nos comentários, se você é português, eu quero que você deixe nos comentários se você entendeu exatamente tem legendas no vídeo, mas eu gostaria que você falasse sem olhar as legendas e tentasse identificar o que essa pessoa está falando. Vamos ver o que a gente acha desse tipo de vídeo. A gente já fica já atrapalhados. A gente logo antes, mesmo que ela cá por devagar, a gente já vamos já o calhão na nossa frente. A primeira obra que está aqui feita, os gajos, os velhos, os pescadores velhos, fizerem os balões mais para fora. E eles não quiserem ponto, disserem que é muito torto e vão gastar muito dinheiro. Entendeu alguma coisa, Denise? Não. Esse daí foi bem difícil pra gente entender. Consegue identificar algumas coisas, mas parece uma coisa muito parecida com o francês, né? Eu ia dizer, mas será que ele não era francês? Porque a gente não sabe. Tu sabe? Sei, que ele é dali dos Açores. Ele é nativo dali, assim. É. Interessante que a gente vê dentro de Portugal também tem essa variação muito grande de sotaques, né? Vamos falar sobre alguém falando em relação ao português do Porto. Porquê? Já fizeste 2 perguntas. O porquê era a tua pergunta? Não, era outra. Mas posso fazer a pergunta ou não? Fogo, já são 3 perguntas e ainda não fizeste o raio da pergunta. Se queres fazer uma pergunta, porque é que não a fazes logo? Isso que o pessoal faz de perguntar se pode fazer uma pergunta, isso não faz sentido nenhum. Dizem que todas as perguntas fazem sentido. O que tu achou, Denise? Eu achei tranquilo para entender. Eu acho que o mais importante é tentar identificar o sotaque, né? O que a gente tem que realmente prestar atenção, Denise, é o ouvido. A gente acostumar o ouvido, a gente tem que treinar. Então, muitas vezes, quando a gente pensa que vai morar em outro lugar, já é interessante começar a escutar as pessoas daquela região falarem, porque eu acho que aos poucos tu não vai ter esse baque tão grande, mas eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade. E agora eu vou falar sobre a dica que eu falei para vocês do começo de como melhorar a questão de como entender melhor o sotaque português. Mas a grande jogada de entender melhor o português de Portugal é que o português de Portugal também tirou muito o som das vogais. Então muitas vezes a gente não entende muito bem porque a gente falta para nós o som das vogais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O português fala colesterol. O quê? Colesterol. Colesterol. Ah, tá. Depois que você sabe o que é fácil de entender. Porque na verdade foi tirado muito o som das vogais. Então uma dica que eu dou quando está falando com português lógico, se você tem alguma intimidade com a pessoa ou se você acha que você pode falar isso para ela, você pode dizer para o português, você pode falar mais devagar, tentando falar de maneira mais aberta as vogais. Tem lugares aqui no Brasil que a gente diz todas elas e ainda coloca mais alguns, que nem o carioca, né? O carioca bota mais um X atrás, né? Entendeu? Então, é uma questão de conseguir se adaptar, mas eu acho que não tem grandes dificuldades, ainda mais que eu sempre digo, né? Quando tem 2 pessoas inteligentes e que querem se comunicar, elas se comunicam. Agora, quando tem uma pessoa intransigente,
é difícil conseguir se comunicar. Né? Um cede daqui, um cede dali, daí todo mundo se entende. Porque se eu tiver que ligar, por exemplo, para uma empresa de telemóvel ou de internet, eu vou chegar e vou dizer, você poderia falar um pouco mais devagar e tentando dar um pouco mais ênfase nas vogais? Com certeza as pessoas vão conseguir fazer isso e nós vamos entender muito melhor. Para eles é fácil de nos entender porque nós falamos mais pausadamente ou porque nós colocamos todas as vogais. Gostou de fazer esse vídeo, Denise? Gostei. Espero... É sempre bom aprender. Então, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. É uma coisa que a gente tentou fazer para ser uma coisa bem tranquila, natural, descontraída, para poder falar sobre a questão do sotaque. O que você acha sobre o sotaque português? O que você acha do sotaque brasileiro? Coloque aqui nos comentários. Valeu? Valeu. Agradeço muito por ter olhado o vídeo até aqui. Se não for inscrito ainda, vá lá e se inscreva no canal. E meu nome é Silvério Kist. Denise Almeida, estamos no canal Kist na Europa. Muito obrigado, até mais.